Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Skin the Game, o programa da Nord, onde a gente fala sobre convicções de investimento. Hoje teremos o retorno de William Wang, que já veio aqui falar sobre vários ativos, e a gente vai fazer depois toda uma retrospectiva do que a gente falou aqui. O William, para quem não conhece, é gestor responsável pela área de renda variável da ZQuest desde 2011, tem mais de 22 anos de experiência no mercado. Vai compartilhar aqui a experiência dele no mercado financeiro, desde a analista de fundos até a sua posição hoje como gestor de equities lá na Quest. E, além disso, ele é graduado em administração de empresas pela FGV e também CFA. Um dos caras que foi CFA mais novo no Brasil, isso é verdade? Você lembra quando a gente trabalhava junto, né? Sim, eu acabei tirando com 23 anos, né? Eu acabei tirando um certificado bem novo, mas... É porque eu também não tinha o que fazer, então eu não tinha tanto sucesso em outras coisas como você, né? Então eu ia pra biblioteca estudar fim de semana. Né? Então eu acabei tirando o CFA muito novo mesmo. Muito bom. Essa curiosidade que pouca gente sabe, mas eu posso falar porque eu conheço já o William há bastante tempo. Legal a gente ter você aqui hoje para a gente falar sobre ações, né? Muita coisa mudou ao longo desse ano. Primeiro, acho que uma surpresa de a gente ter tido uma bolsa que performou muito bem, acho que acima de todas as expectativas do mercado. Apesar de nada material ter acontecido no Brasil, a bolsa performou muito bem. E agora a gente viu uma bolsa sendo, né, uma trajetória de bolsa positiva sendo invertida aí com toda a história de tarifaço do Trump, né? A bolsa aí bateu o recorde histórico e depois, aí acho que numa sequência eu vi até outro dia, 6 dias seguidos, isso não tinha acontecido na bolsa esse ano ainda, né? 6 dias seguidos de queda, passou-se a duvidar, né, se de fato a gente está num bom momento para investir em bolsa. O que eu queria saber da tua análise, né, se você acha que afeta mais o micro das empresas ou se de alguma forma tem mais a ver com o macro ainda, o geopolítico, até mesmo a gente pode entrar depois nas eleições. Qual que é a tua visão em relação a isso? Não, legal, é bom ponto para começar. Acho que, bom, a gente pode começar falando como a gente terminou no ano passado e aí a gente chega até aqui. Ano passado a gente terminou um ano com uma perspectiva, na verdade, muito negativa para o Brasil, né? O câmbio estava bem desvalorizado. E isso por quê? Porque quando a gente fala do arcabouço fiscal, né, a gente olha o nosso fiscal, a gente esperava que fossem apresentadas medidas estruturais relevantes para que o arcabouço fosse sustentável ao longo do tempo, e no final do ano o que foi apresentado, na verdade, foram só medidas de arrecadação e poucas medidas com relação a crescimento estrutural de despesa, né? Então, quando a gente fala das principais despesas que são principalmente relacionadas à previdência, a LOAS, né, que também é uma previdência social, e também saúde e educação, nada disso está sendo tocado, né? E aí quando a gente olha para uma projeção de alguns anos, isso faz com que a dívida siga numa trajetória explosiva, inclusive chega acima de 100% nos próximos anos. Então, por isso que o mercado estava tão preocupado com essa agenda de corte de gastos. E ela não ocorreu e não vai ocorrer, né? Porque o que a gente tem visto é que esse governo ele tem convicção nessa agenda de aumento de gastos, né? Ele acha que gasto é vida. E do ponto de vista de arrecadação mesmo, quando a gente fala do Brasil, o Brasil é um dos países com maior carga tributária do mundo, principalmente quando a gente compara com países desenvolvidos, né, na faixa de 35%. Então é comparável com países desenvolvidos. E não é sustentável, né, dado o nível de serviço que o Estado provê. Então, era um cenário bem deprimente, né, para ativos e para a sustentabilidade de bolsa, de juros do Brasil. Por isso que o juros está tão alto. Mas a gente foi ajudado por um cenário externo, né? Então, quando o ano começou, né, por conta de toda a volatilidade do Trump, o dólar se enfraqueceu, né? E esse cenário de dólar mais fraco, historicamente, ele é mais positivo para mercados emergentes como um todo, né? E tem uma correlação com commodities, com fluxo de capital, né? Porque a gente também, o que a gente viu foi um grande excepcionalismo americano nos últimos anos, e a gente achava que poderia ter alguma reversão desse fluxo, e por isso também que mercados emergentes como um todo acabou performando muito bem, e isso acabou ajudando o Brasil.
Aí nessa narrativa toda, o que a gente também começou a ver é um câmbio mais controlado, então o câmbio se valorizou. E aí a gente começa a falar de uma narrativa em termos de política monetária de Brasil, de eventualmente a gente terminar, né, o ciclo de aumento de juros. E aí, quando você termina o ciclo de aumento de juros, a próxima narrativa que começa é a discussão de quando começa a cortar. Então, é uma narrativa positiva, né? E do ponto de vista eleitoral, né, como você mesmo comentou, acho que aí é a cereja do bolo, era um cenário eleitoral, uma perspectiva de cenário eleitoral para mercado muito positiva, em que haveria uma possibilidade de alternância de poder. E aí, obviamente, quando a gente fala de direita no poder, seja Tarcísio, seja Bolsonaro, mas principalmente Tarcísio, né, a gente poderia entrar numa agenda mais positiva para mercados por conta de medidas estruturantes, principalmente com relação à agenda de aumento de gastos, né? E por que o mercado também se animou com relação à eleição? Então, quando a gente olha as pesquisas, né, é engraçado, porque um dos pontos mais negativos do governo atual é a parte da economia, né? E isso num momento em que o desemprego está muito baixo, a inflação está relativamente controlada, está acima da média, mas ainda é níveis razoáveis, né? Não é nenhum grande descontrole, né? Com crédito crescendo, agora também com crédito consignado, e mesmo assim, né, um dos principais pontos negativos que a população coloca nas pesquisas é a economia, né? E aí a gente não consegue entender, né, do ponto de vista fundamental, por que está essa dissociação, né? Acho que uma das teorias até que tem sido falada é a teoria da religião, né, que tem aumentado a população evangélica, e aí isso faz com que estruturalmente o governo atual, né, acabe sendo um dos mais prejudicados. Mas eu também tenho falado com outros cientistas políticos, inclusive alguns petistas, e eles mesmos admitem que o governo atual, o Lula, cansou, né? Pô, a gente já está falando de um terceiro, quarto mandato, 16 anos no mesmo governante, e eventualmente de um governante que vai ter mais de 80 anos quando ele for disputar a próxima eleição. Pô, realmente já cansou, não tem nada de novo, né? É um governo que tem uma pauta muito menos ao centro, né? Muito mais para a esquerda, né? E historicamente no Brasil, um candidato que é muito polarizado, ele perde a eleição. E só para terminar, né, acho que um dos grandes questionamentos é por que o Tarcísio não vai sozinho, né? Então, um outro ponto que a gente acha que é importante nas pesquisas é que o que é mostrado é que o Tarcísio sozinho, ele tem grandes dificuldades, principalmente no Nordeste, no Norte e Nordeste, porque ele é desconhecido. Então, quando ele vira um candidato que é apoiado pelo Bolsonaro, naturalmente ele ganha votos, não só da direita, como da esquerda, do centro, de todo mundo. E aí ele vira um candidato muito competitivo e bate todo mundo nas pesquisas. Então, por isso que tem toda essa necessidade, essa discussão com relação a qual que vai ser o candidato apoiado pelo Bolsonaro. Sim. E aí acho que, falando um pouco também dessa questão da narrativa, né, a gente via muito essa condição, né? Tipo, se vier, né, uma mudança de governo, a bolsa está muito barata. Se não vier, a bolsa está no preço meio justo. Você concorda um pouco com essa afirmação, ou qual que é a tua leitura em relação a isso? Eu acho que vai ser... Todas as eleições, as últimas eleições, elas foram muito binárias, mas essa vai ser uma eleição mais binária ainda, né? Por conta do nível atual do desafio fiscal do país, né? Então, a gente está em 80% de dívida PIB. Pô, como eu falei, né, dependendo da projeção, se nada for feito, você facilmente passa de 100%, e aí não é sustentável. E por isso que nesse cenário a gente vai falar de níveis de preços de ativos, juros, dólar, que são muito insustentáveis para preço de renda variável, né? Então, se você for atualizar o seu modelo com um juro que é 15, eventualmente acima de 15 para sempre, né, você vai ter dificuldades de achar upside. Mesma coisa para câmbio, né? Então, se você colocar um câmbio muito elevado que vai impossibilitar
aumento de juros por conta de uma inflação elevada, pô, isso daí também vai acabar impactando o modelo que você faz o seu DCF, a avaliação das empresas, né, das ações. Então, por conta dessas premissas, a gente acha que o governo atual, né, o presidente atual, ele não vai continuar não atacando, né, os problemas estruturais com relação a gastos. Então, gasto é vida, ele vai continuar acelerando essa agenda de gastos e do ponto de vista de receita, de arrecadação, não vai ser mais sustentável. A gente tem visto aí, a última foi a do IOF, foi e voltou, mas já teve muita discussão, muita gritaria, né? Por isso que acabou tendo toda essa polêmica, mas qualquer nova agenda de mais arrecadação, né, principalmente por conta das empresas, pô, isso daí vai ser insustentável. Então, a gente acha que é uma eleição que vai ser mais binária, até mais binária do que as outras. Então, se for pro lado da esquerda, a gente acha que os preços dos ativos, mesmo que as ações estejam baratas, elas vão continuar eventualmente ficando até mais baratas, né? E aí, assim, virando a chave, assim, a gente teria uma oportunidade de ver essa bolsa aí valorizando muito, né? É só a gente olhar um pouco até a performance de alguns ativos que são muito representativos na bolsa e que hoje até negociam num valuation muito deprimido, até por conta da interferência do governo, né? Você vê aí Petro, por exemplo. Óbvio que Petro também ela precifica várias outras questões, né? Um preço do petróleo mais baixo, enfim, né? Uma desaceleração global, mas é uma empresa que negocia um valuation praticamente de, né, intervenção, né? A mesma coisa se eu for ver para o Banco do Brasil, que Banco do Brasil também é um ativo que tem alguma interferência do governo, está passando por um momento bem ruim aí em termos de resultado, e outros papéis, né, que também, assim, Eletrobras está muito largada, a própria Vale, enfim, num cenário de menos interferência do governo, até mesmo uma agenda mais reformista, não estou falando nem de privatização, né, em geral, esses ativos deveriam negociar muito acima do que estão aí, né? Acho que se for um governo de direita, a gente acha que sim, tem menos intervenção, mas volta toda aquela agenda reformista, né? Então, o Brasil tem muito potencial de ganho de produtividade, né? Uma das coisas que mais afeta as empresas é judicialização. E aí, isso em várias esferas, tanto na trabalhista como na civil. Então, tem algumas estatísticas, como, por exemplo, 90% dos processos trabalhistas das multinacionais estão no Brasil. Aí, quando você vai para a empresa aérea, que até foi um dos nossos calls, que acabaram sofrendo bastante as empresas aéreas, mas também mais de 90% dos processos cíveis de empresa aérea no mundo estão no Brasil. Então, tem toda essa cultura de judicialização, e isso acaba custando muito para as empresas. Vai ter muito mais espaço para reformas, então a gente acha que esse ganho de produtividade ele tende a ser positivo para crescimento, né, e para crescimento de lucros, né, e eventualmente pode levar a um aumento de múltiplo, dado que os múltiplos estão muito deprimidos na bolsa como um todo. Sim. Agora, falando um pouco mais desse movimento recente, né, assim, vocês mudaram alguma coisa na forma de gerir o portfólio nessa surpresa aí do tarifaço do Trump? Assim, tem alguma coisa que hoje vocês acham que tem mais risco, alguma mudança relevante na carteira que vocês fizeram, dado, né, um cenário que mudou? De fato, o cenário mudou. Se ele mudou muito ou pouco, aí é uma questão de a gente avaliar aqui. E também entender o quanto isso afeta, de fato, o portfólio. Então, eu queria entender, assim, depois de toda essa confusão aí do tarifaço do Trump com o resto do mundo, mas principalmente com o Brasil, o que muda, né, para uma carteira de investimentos de um gestor de ações? Bom, na nossa visão, essa discussão do Trump, ela acaba sendo muito negativa, acaba impactando negativamente a agenda de eleição, né? Não no resultado final, né? Porque a gente acha que, como a gente falou, tem uma dissociação da economia, de coisas positivas da economia do presidente atual, tem uma questão da religião, a gente não sabe explicar, mas a gente acha que estruturalmente o governo tem um problema. Mas, por outro lado, na narrativa de curto prazo, ela piora bastante. Por quê? Né? Porque o certo, né, quando você olha no mundo inteiro,
O Trump ele acabou tendo essa estratégia agressiva com todos os países do mundo. E qual presidente do mundo foi na televisão falar que que o Trump eventualmente poderia até ser preso se ele fosse presidente do Brasil, né? Ninguém, né? E por que você não faz isso? Porque você está brigando com o gorila, né? Então, e por que o presidente Lula fez essa estratégia? Então, porque do ponto de vista de popularidade, né, esse governo ele tem sofrido bastante com a popularidade, mas quando eles olham para as pesquisas, e esse governo olha bastante para a pesquisa, ele se move bastante por pesquisa de popularidade, ele vê que o povo apoia esse tipo de atitude, né? É como se ele estivesse defendendo a soberania nacional, então faz sentido do ponto de vista de popularidade o que ele tem feito. Só que do ponto de vista econômico, a gente discorda, né? E também do ponto de vista de longo prazo, a gente discorda dessa estratégia, porque, como a gente falou, você está brigando com um país que ninguém no mundo brigou, né? É o maior mercado do mundo, é o país que tem diversas estratégias de retaliação estratégicas que podem ser muito impactantes para o país. Então, um dos riscos que a gente está discutindo eventualmente de retaliação do Trump com relação ao governo atual poderia ser tanto o GPS quanto tirar o Brasil do SWIFT, né? Isso daí vai ter impactos extremamente relevantes, né, para o país como um todo. Aí não vai ser só os setores que são exportadores, que hoje realmente é 3%, que eventualmente pode ter algum impacto. É pouca coisa, né? Mas isso daí poderia ter impactos na Bolsa como um todo. A gente acha que esse governo ele não tem tido a postura de partir para negociação, ele nem tem interlocução, né? Então eles escalaram o Alckmin para conversar com os Estados Unidos, mas parece que o Alckmin estava até esperando um convite formal dos Estados Unidos, sendo que quando você olha para todos os outros países, todo mundo vai lá nos Estados Unidos e depois procura alguém para negociar. Ninguém espera que seja estendido o tapete vermelho, né? É o contrário, você estende o tapete vermelho para os Estados Unidos. Então, a gente acha que esse governo ele vai ter dificuldades em negociação, tem risco de mais retaliação, não só por conta da falta de negociação, mas também por conta do STF. Né? Então, hoje a gente está discutindo eventualmente se o STF poderia decretar a prisão do Bolsonaro. Caso seja decretada a prisão do Bolsonaro, é de se esperar que venham novas sanções, né? E aí, de novo, pode vir sanções que a gente não espera que impactem a economia como um todo. Então, dado esse cenário, a gente acha que no curto prazo, o Lula ele acabou saindo como vencedor por conta dessa questão de popularidade, né? A direita acabou saindo como perdedora, porque também é difícil não associar essas tarifas, essas notícias negativas ao Eduardo Bolsonaro e obviamente com o Jair Bolsonaro, e aí o Tarcísio, como precisador do apoio do Bolsonaro, acaba também sendo associado a toda essa bagunça, né? Então era um cenário que estava muito positivo para a eleição, que agora fica mais embolado. No médio e longo prazo a gente não mudou nossa visão, mas no curto prazo a gente acha que vai ter muito mais volatilidade. E aí o estrangeiro, que não precisa estar aqui no Brasil, ele olha para todo esse cenário de incerteza e o que ele faz? Ele vai para outros mercados emergentes, ele vai para o México, né? Eventualmente pode ir para a China, mas ele acaba saindo do Brasil. E isso acaba sendo ruim para ativos como um todo. Como a gente acha que tem o risco, né, de cauda aumentou, tem o risco eventualmente de vir medidas muito drásticas, a gente resolveu reduzir o risco da carteira como um todo. E aí, só para explicar para o pessoal, né, lá na Quest vocês têm várias estratégias e algumas das estratégias te permitem, dentro de uma carteira comprada, você tá menos exposto liquidamente, né? Então, você pode estar num long short lá mais neutro, menos direcional. Como é que hoje está a tua cabeça nesse sentido? Eu acho que no long short é exatamente o que a gente fez. Então, a gente está com uma carteira mais neutra. A gente fez algumas posições vendidas em posições mais que a gente considera de beta mais alto, né?
então, de empresas que a gente considera também de menor qualidade, né? Então, a gente vendeu um pouco de consumo em varejo e também fez posição vendida, por exemplo, no setor de educação, né? Que é um setor que a gente historicamente não gosta, né? Setor de educação fundamental, né? É um setor defensivo, né? Porque é a última coisa que você vai deixar de pagar a educação do seu filho, mas o setor de educação superior é o contrário, ele é extremamente cíclico no Brasil porque ele é ligado a trabalhador adulto da classe C, então a primeira coisa que ele vai deixar de pagar é a educação superior, né? Até teve uma notícia que eles estavam tendo competição com o Bets, né? Para você ver o nível de qualidade do consumidor, né? O nível de qualidade de pagamento do consumidor, então ele acaba sofrendo mais. E a gente também fez posições vendidas em setores que são mais capital intensivo e dependem mais de financiamento e estão mais ligados a trade de juros. Tem um racional aqui que eu queria saber se você concorda, mas basicamente, pensando aqui que a gente está praticamente perto já de quase 12 meses das eleições, né? Um pouco mais, né? Mas assim, tem todo um período pré-eleitoral e tudo mais. E a gente tem o governo aí olhando para, essencialmente, aumentar a isenção de IR e para aumentar o consignado privado. Eventualmente vai buscar, de alguma forma, ter um parafiscal aí, que eu não sei de onde vai vir, mas para botar mais dinheiro, né, perto das eleições para aquecer a economia, etc. E, por outro lado, você tem um Banco Central que está fazendo o papel dele, que é frear a economia. E aí, aquela narrativa dos juros mais baixos, né, parece que joga muito contra o governo. Acho que dentro daquela equação toda que a gente falou, a economia vai bem, acho que tem duas essencialmente aí que não vão tão bem, né? Que eu acho que é principalmente a questão do juro, né? Que foi até não foi tão sábio, né? O Lula naquela época, né? Falou que quando viesse o Galípolo, o Galípolo seria mais bonzinho ou seria mais racional em trazer os juros mais para baixo, dado que a gente não, na narrativa deles de que o Brasil não poderia ter esses juros, né? Mas a verdade é que tudo que o governo tem feito hoje, ele é mais inflacionário. Então, o mercado aí precifica basicamente nenhuma queda de juros esse ano. E para o ano que vem a gente pode entrar de novo, já num período pré-eleitoral, com juro ainda muito alto, né? Ou seja, jogando de novo contra, eu acho que essa cesta aí de questões da economia que eu acho que são mais negativas. Qual que é a tua visão em relação a isso, né? Você acha que, na tua cabeça, assim, existe a possibilidade da economia apresentar já alguns sinais esse semestre já de desaceleração, que a gente poderia entrar num ciclo de corte de juros lá na frente? Ou você está mais no time, como eu, achando que todas essas medidas são mais inflacionárias e a gente vai ter juros mais altos durante mais tempo? Eu acho que é difícil esse governo deixar a economia desacelerar, né? Como eu tinha falado no começo, esse governo acredita que gasto é vida. Então, qualquer sinal de desaceleração, ele vai lá e inventa alguma medida para continuar aumentando o gasto e reacelerar a economia. Inclusive, como você falou, né, o crédito consignado privado, a gente conversa com bastante gente e tem muito banco que é muito otimista com o potencial, né? O potencial desse negócio pode ser mais de 300 bilhões de reais, né? Realmente é um crédito que vai acabar incentivando bastante a economia. Tem a questão do imposto de renda. Eventualmente eles estão discutindo compensações para restrições do governo Trump e pode ser que passe fora do teto, né? Tem a questão também de compensação da fraude do INSS, que passou fora do teto. Então, tem sempre ideias desse governo para continuar acelerando gastos e acho que o mercado ele fica muito preocupado com o risco de manutenção da meta do ano que vem, porque a meta ela considera basicamente toda vez que o governo faz o orçamento, ele sobreestima o tamanho de novas arrecadações e subestima o tamanho da despesa. Então você chega num superávit, numa meta de superávit que muitas vezes não é realista, né?
quando a gente conversa com cientistas políticos, o que não faltam são discussões do governo para novas medidas de gasto. Eventualmente aumentar a Bolsa Família em mais de 2 dígitos, eventualmente aumentar a pé de meia, né? São todas medidas que a gente tem ouvido. O que não vai faltar ano que vem são ideias para acelerar essa agenda de gastos. Então, isso daí acaba criando muita incerteza e dificultando um cenário em que a gente consiga ver um corte consistente de queda de juros, né? Sem a gente resolver essa questão fiscal, pode até ser que a gente volte a discutir uma queda de juros, mas nunca vai ser de uma maneira consistente e com convicção de médio e longo prazo. Pensando um pouco nesse cenário, né, hoje, olhando para a tua carteira, como é que você resumiria, né, assim, de uma forma mais assim, ampla, né? Assim, hoje, a carteira da ZQuest, a gente está procurando cases de empresas mais previsíveis, com fluxo de caixa mais estáveis. Enfim, como é que está a tua cabeça do ponto de vista, assim, o Hélio acorda, tem que tomar a decisão lá do portfólio. Essa está na tua cabeça em tipos de ativos que vocês gostam mais? Acho que a gente tem tentado evitar alguns riscos que seguem principalmente nessa agenda política. Então, a gente já teve Embraer, né? Hoje a gente não tem mais Embraer Foi um case que vocês acertaram muito no passado, né? Isso, foi um case que acabou dando muito retorno, principalmente ano passado, mas a gente não tem mais, porque simplesmente você não consegue fazer a conta de qual que é o impacto dessa tarifa, né? Você não sabe se essa tarifa ela vai ou volta, porque tem outro problema, né? O Trump, ele é errático. Lá fora, o que se falava muito é do tackle trade, né? Uhum. Que é o Trump sempre... chicken out, ele sempre se acovarda no final, né? Porque ele tem essa tendência de colocar tarifa e tirar, colocar e tirar. Quando a gente olha para a Embraer, né, no caso do jato comercial da geração E1, é um monopólio, né? Teoricamente não tem outro fornecedor. E aí, o Trump vai lá e vai tirar essa tarifa porque ela prejudica principalmente, quase na totalidade, só empresas americanas? Então é uma discussão. No jato executivo, eventualmente tem mais alternativa, mas é um mercado que também está muito aquecido. Então você vai acabar sacrificando também os consumidores americanos, que são as empresas de taxiamento aéreo americanas, né? São os maiores consumidores de executivo americano. Então, é realmente um cenário em que você tem que tentar evitar esses riscos geopolíticos. A gente também tinha a VEG, hoje a gente já não tem mais VEG, também uma parte por conta desse risco geopolítico, né? E a gente que você acha que hoje o geopolítico afeta a VEG? A VEG também por conta de tarifa de exportação, né? Então, o Brasil, toda exportação vai ser tarifada em 50%. A VEG consegue manobrar melhor porque ela tem plantas no México, mas também o México vira e mexe também é alvo de tarifa, é alvo de discussão de tarifa, e o Brasil acaba sendo diretamente tarifado, então ela também geopoliticamente acaba sendo afetada. A gente tem aumentado posição em commodities, uma das posições que a gente aumentou foi PetroRio, né? A PetroRio ela é uma empresa que está muito barata, tá nas nossas contas 30% de cash flow yield para o ano que vem. Ela sofreu bastante também com essa agenda política por conta de licença ambiental. Sim. Né? E também tributação de empresas de petróleo, né? Acho que foi uma das primeiras coisas que o Lula fez lá atrás, foi tributar algumas empresas de petróleo lá. E isso pegou todas as júniors, principalmente, né? As que estavam no offshore, né? E aí depois agora com as licenças do IBAMA, né? Mas me conta assim, qual que é o teu case de PetroRio hoje? Isso, o valuation barato, ela acabou de fazer uma aquisição, né, de Peregrino, e nas nossas contas vai ter muita sinergia, né, em SG&A, né, em gastos operacionais vai ter mais de 250 milhões de potenciais sinergias, em que ele consegue aproveitar uma plataforma, uma estrutura de custo fixo de outras plataformas que ficam ali perto. E também uma outra sinergia que a gente vê é com relação a ganhos de comercialização. Então, hoje
o petróleo que é gerado ali, ele é comercializado com um desconto muito grande por conta de qualidade de petróleo, e aí a PetroRio ela consegue fazer um blend melhor com outros campos que ela tem um petróleo de melhor qualidade, aí fazendo esse blend ela consegue gerar um ganho de $2 por barril de comercialização, né? E o Wahoo acabou de sair uma das licenças necessárias para ele operar o campo de Wahoo. A gente acha que ela deve conseguir as outras licenças ao longo do ano e o início da operação deve ser no ano que vem, né? Lá para o primeiro trimestre, segundo trimestre do ano que vem. Isso daí também seria um grande potencial de aumento de produção. Legal. Só para o pessoal entender em casa, né? 30% de free cash flow yield é coisa pra caramba. Basicamente, para cada R$100 que você está comprando... PetroRio está 40 e pouco hoje, né? Então, pensa que para cada R$40 que você compra aí uma PetroRio, você está levando aí, a grosso modo, R$12 de yield, né? Que é o fluxo de caixa em cima do valor da empresa. Né? Em 3 anos e meio você recebe tudo de volta. Que é diferente de dividendo, né? Assim, óbvio, é uma conta meio parecida, né? Mas é basicamente o que ela gera de caixa em 3 anos. É basicamente o que você está pagando hoje para levar. Então, de fato, uma empresa muito barata, né? Você falou que estão aumentando um pouco commodities, né? Que outras commodities vocês gostam hoje que fazem sentido dentro do portfólio? Geralmente só petróleo, né? Não aumentamos outros commodities. Acho que petróleo sofreu bastante no começo do ano, né, por conta de aumento de produção de vários países, mas também da OPEC, e aí acabou tendo toda essa volatilidade geopolítica também, né? Então, seja por conta de Irã, seja por conta de Rússia e Ucrânia, então isso aí acabou sendo positivo para o preço de petróleo. Boa. Eu queria que a gente falasse, já que a gente falou sobre petróleo, aqui alguns setores que são mais sensíveis, né? A gente falou sobre VEG, sobre Embraer, também uma posição que vocês ganharam bastante dinheiro no passado, eles acabaram saindo aí por conta de todo o problema do risco geopolítico. Eu queria falar um pouco sobre bancos, né? Bancos performaram muito bem esse ano. Itaú subiu bastante, Pactual, Bradesco está se recuperando aí depois de uns resultados ruins do passado. E Banco do Brasil na contramão aí total, caiu mais de 20% esse ano. Né? Qual que é a tua visão para o setor de bancos como um todo? E depois queria que você desse um pouco da sua opinião sobre o Banco do Brasil. Bom, acho que bancos como um todo, a gente acha que já estava num valuation razoável, né? Então, Itaú já 2 vezes book, a gente já via pouco upside, né? Acho que os outros bancos eles acabaram performando também nesse cenário mais positivo para a bolsa como um todo, e aí Banco Pactual ele é um call mais de beta também, então acaba andando nessa possibilidade de troca de poder, vai ser um dos grandes beneficiários nesse cenário, né? Para capital markets, para emissão de equity, isso, IB. Então, a gente acha que bancos acabou performando nessa esteira, né? Nubank acabou ficando até para trás, né? Por conta de questionamentos com relação à sustentabilidade de crescimento, e aí agora eles estão com uma mensagem mais otimista para voltar a crescer, principalmente em Pix Finance e aumento de limite de cartão de crédito para os clientes em geral e principalmente clientes de mais alta renda. Eles estão mais tranquilos com o modelo e voltar a reacelerar e também acelerar a estratégia de México, a geografia de México. Então, a gente acha que eles sofreram, mas eventualmente vão ter um momento mais positivo no curto prazo. E agora, com relação ao Banco do Brasil, a gente acha que teve a questão de mudança de contabilidade, né? Então, com o novo IFRS, o que acontece? Você tem que passar a provisionar de acordo com a sua perda esperada, né? E o Banco do Brasil ele tem uma carteira renegociada, né, prorrogada, muito grande. Então, o que acontece? Quando você renegocia, você prorroga, você, teoricamente, você aumentou o risco do seu cliente. Então, sei lá, eu prestei R$100, você estava esperando que você pagasse R$100 daqui a um mês, você não me pagou. Por mais que você tenha uma boa desculpa, eu vou falar, o risco aqui aumentou. Né? E foi isso que aconteceu. Então, eles têm que começar
a aumentar a provisão, principalmente dessa carteira prorrogada, né? Então, o Banco do Brasil tem uma carteira renegociada, atrasada, de 400 bi. Então, ele tem que começar a aumentar o nível de provisionamento dessa carteira. E por isso que o resultado piorou tanto. E, além disso, quando a gente olha para a rentabilidade do fazendeiro, o que acontece, né? O fazendeiro, ele se acostumou sempre a aumentar a produção, né? Independente do preço. Então, ele está sempre lá aumentando a produção. Só que, eventualmente, o preço ele não sobe mais, porque a China não tem mais tanto esse aumento de demanda, porque teve uma migração lá da alimentação do rebanho de porco dele de lixo para grãos, né? E aí isso gerou uma demanda gigantesca, mas não tem mais todo esse crescimento de China. E aí, com todo esse aumento de crescimento de produção, não só por conta de aumento de área plantada, né, do comportamento do fazendeiro, mas também por novas tecnologias, isso fez com que o preço caísse, né? E aí, com o preço caindo, com a produção aumentando, você piorou a rentabilidade. E isso levou ao aumento de uma inadimplência dos fazendeiros. Tem muito fazendeiro que vê muito anúncio de como não pagar, né? Como não pagar os bancos, como se fosse fácil, assim, né? Como não evitar o pagamento da sua dívida, né? Mas é uma RJ e uma RJ tem todos os custos legais associados a esse processo. É extremamente moroso, é extremamente difícil de se executar. Então, isso daí acabou também, né, gerando uma indústria de RJ que acaba aumentando aí também a necessidade de níveis de provisões no Banco do Brasil. Hoje, apesar da queda aí de 20% no ano, ainda vocês acham que vai passar aí durante alguns trimestres para isso tudo passar no balanço? Né? A gente acha que o lucro desse trimestre vai ser abaixo de 5 bi, né? E ele vai ter que cortar o payout para conseguir manter o nível de capital regulatório razoável. Então, a gente acha que, desculpa, o payout, o percentual que ele paga em dividendos do lucro, né? Então, hoje é por volta de 35%, a gente acha que pode ir para 25% a 30%. Então, vai ter uma queda relevante de dividend yield também no Banco do Brasil. Então, esse é um detalhe, né, que eu vejo muita gente cometendo o erro, né? Ver Banco do Brasil muito descontado, faz uma conta de trás para frente do que foi o dividend yield passado e acredita que o dividend yield vai se manter para frente, né? Quando você está falando aqui que por conta de todo o resultado ruim que ainda vai passar em vários trimestres, né? Por toda essa questão de uma dinâmica do resultado pior, o payout, né, o quanto de fato vai ser pago o dividendo, pode cair. Então, aquele dividendo que você está estimado, mesmo com uma queda de 20%, né, na verdade, ele é menor, né? Aí com toda uma dinâmica ainda ruim do setor. Acho que um outro conceito também que é importante falar em bancos, em crédito, é o moral hazard, né? O que é o moral hazard? É quando você aumenta o risco justamente num negócio de um risco que você queria evitar, né? Então, é muito fácil quando você fala de seguro de carro. Pô, quando você vende o seguro de carro, você quer evitar que o cara bata o carro, né? Mas se ele comprou o seguro do carro, ele se sente mais seguro de bater o carro. Então, você aumentou o risco dele. No caso de crédito, quando você prorroga ou quando você dá um perdão, você acaba aumentando esse risco, né? Então, você vai justamente incentivar o cara a inadimplir. Então, como o Banco do Brasil é um banco estatal e o governo atual está sempre falando de incentivos, um dos riscos teve uma medida que foi passada que era direcionar eventualmente recursos do pré-sal para o setor agro. Quando a gente começa a falar isso, aumenta o risco de moral hazard. Então, eventualmente pode até ter um risco de inadimplência, um aumento de inadimplência maior, justamente por conta do fazendeiro estar esperando alguma molezinha por parte do governo. Boa. Vamos falar aqui dos cases da carteira. Você colocou aqui um dos principais longos, né? E da última vez que você veio aqui, a gente falou muito sobre CIA e Renner, né? Por que você não achava que Renner ia ser a Renner do passado, né? Qual que é a tua visão aí sobre o setor especificamente? Se você puder falar um pouco do case de CIA também.
Bom, a gente acha que no relativo, o CIA ela deve continuar a outperformar a lojas Renner, né? E por quê? Hoje o gap das duas está mais ou menos em 38%. Mas o que a gente tem visto é que a execução da CIA ela está sendo muito melhor. Né? Então, eles têm feito diversas medidas micro que têm dado muito resultado. Por exemplo, eles reformaram mais lojas e fizeram lojas de 2 portas. Eu não entendo tanto de moda, mas quando você faz lojas de 2 portas em que você segrega os espaços masculinos e femininos, você tem uma melhor organização da loja e uma melhor conversão em vendas, né? Eles estão fazendo medidas, por exemplo, de testes de coleções. Então, ele vai testando coleção dentro da loja. O que está vendendo aqui, o que não está, e como que eu aumento o que está vendendo. Ele faz teste de preço também. Então, ele vai mudando o preço, como se fosse yield management. Ele vai mudando o preço de alguns produtos. Ele faz clusterização. Então, ele pega um monte de loja que está em geografias, em shoppings parecidos e fala, por que essa loja aqui está performando melhor que essa? Então vamos fazer medidas para ver o que está diferente, o que pode ser melhorado. Então ele tem feito diversas medidas microeconômicas que têm gerado muito ganho de eficiência e tem gerado essa performance muito melhor. Ele tem fechado bastante o gap para a loja Renner e ele acha que o gap pode se fechar totalmente ao longo do tempo, né? Uma das coisas que ele tem feito é expandir mais na região sul. Ele acha que um dos motivos pelo qual tem essa diferença é por conta do mix de lojas, porque ele tem mais loja no norte e nordeste, onde a população tem menor poder aquisitivo, e aí expandindo no sul, que é o quintal da Renner, né? Ele poderia aumentar essa venda por loja. E ele tem tido sucesso em expandir nessas regiões da Renner, o que mostra uma certa fraqueza e uma força da CIA. E quando a gente olha para a história da Renner, né, eles tiveram problemas com o Consumer Finance, como a gente tinha falado, né, eles foram mais agressivos em expandir carteira em mar aberto, dar crédito para quem... Provavelmente para clientes que estavam com seleção adversa, que não tinham crédito em outro lugar, né? E a história está muito baseada no CD, né? Num CD novo, automatizado, ok, mas a gente não vê assim novas medidas micro que realmente tornem a história tão atraente. Então, quando a gente junta tudo isso, a CIA deve continuar outperformando. Quando você fala desses 30 e poucos por cento, você fala em termos relativos de valor. Venda por metro quadrado. Outros cases aqui que a gente já falou, mas acho que vale a pena a gente falar, né, que são cases aí que você já carrega há bastante tempo. Acho que a gente podia falar de Sabesp, né, que é, enfim, uma empresa que tem uma previsibilidade aí bastante grande, mas a questão assim, por que está comprado em Sabesp hoje, pensando talvez, né, num ano que vem eleitoral? Assim, isso vai fazer diferença positiva ou negativa? Vai ficar para trás por ser uma mais defensiva? Qual é a tua visão em relação a isso? Na Sabesp a gente acha que é um case com muita previsibilidade, né? E o arcabouço, a questão regulatória dela é bem tranquila, porque basicamente o CAPEX dela vira ativo regulatório que vai virar EBITDA, né? Até teve uma discussão do timing das coisas, mas vai ter um descasamento só de um ano, então a gente não acha que é relevante, né? Isso daí vai ser compensado. Então a regulação ela está bem, eu diria que ela está bem redonda para você conseguir continuar monetizando os investimentos que a empresa está fazendo, né? A gente acha que é um case que vai ter muito investimento ao longo do tempo, né? Mais de 60 bi de CAPEX ao longo dos anos. Ela vai ter muito ganho de eficiência também por conta da privatização. Um dos ganhos também não é só eficiência, mas também é OPEX com CAPEX, né? Então ele pode, por exemplo, segurança, ele pode fazer uma parte via investimento, né? Colocar câmera e colocar menos gente olhando, então isso daí também vira ganho de eficiência. Então a gente acha que é um case que tem muita previsibilidade e tem uma taxa de retorno implícita, né?
e PCA mais 2 dígitos, perto de 10%. Né? Então, tem ainda um bom prêmio. Bom. Entrando aqui mais de outros cases, né? A gente falou do C&A e Renner, né? Que tem mais cara de varejo, e varejo de classes diferentes, acho que da Vivara, né? Que já é se bem que hoje dentro da Life lá já é um outro segmento, né? Fala um pouco do case de Vivara, porque vocês estão investindo e é um dos principais cases de vocês hoje. A Vivara, ela sofreu bastante por conta da entrada A saída, entrada. Essa reentrada, né, do Nelson, né? Teve muita volatilidade por conta de questões de governança corporativa. Mas no final do dia ele acabou saindo do dia a dia, né? Então isso daí deveria ser visto como um positivo. Acho que do ponto de vista de comunicação e imagem, ele realmente acabou sendo um problema, né? Dado o mundo atual que a gente vive, mas ESG, o modo como ele se comunicava, o modo como ele tratava os funcionários era um risco, né? Eventualmente poderia ser um risco de cauda. A gente acha que com a ida dele para o conselho, né, ele sai de chairman, né, e sai de CEO também, e a filha entra como chairman, o Paulo volta também, o Paulo, o antigo CEO, volta. Isso daí é um positivo para a governança como um todo. Né? Mas, se for pensar, apesar do modo dele se comunicar, ele tinha alguns pontos que faziam sentido, né? Então, tinha uma questão de organização / custo, pós-venda, que são medidas que podem ser melhoradas, né? Então, isso daí é um positivo. E do ponto de vista de operação, o que a gente acha? Bom, o case estrutural, acho que todo mundo já conhece, ela tem 20% de market share, um setor fragmentado, tem mais centenas de players, tem muito potencial de crescimento, principalmente na marca Life. Né? O ticket médio da marca Life é menos de R$400, o da Vivara é de mais de 2.000. Então, a gente vê um potencial de crescimento de mais de 200 lojas nos próximos anos, né? Só da marca Life, por conta desse atingimento de mais públicos, né? Então, é um case que vai gerar caixa. Acho que ele teve um problema de geração de caixa no primeiro tri por conta de aumento de produção da fábrica e questão de benefícios tributários, mas a gente acha que o foco no segundo semestre vai ser geração de caixa, então ele deve voltar a gerar caixa. Ele aumentou o estoque também de matéria-prima por conta do ouro, o preço do ouro acaba aumentando, então isso também aumentou dias de estoque. Né? Mas a gente gosta muito do case estrutural e quando a gente olha para o valuation, ele negocia 9 vezes lucro, então ainda é um valuation muito atrativo. Boa. Vamos falar aqui de outros cases que a gente colocou aqui para a gente falar, né? Vamos falar aqui de Localiza, porque eu acho que é um case que preocupa um pouco aí a questão de um setor que já teve seus altos e baixos, né? E de alguma forma tem aí toda uma questão de se é um setor mais ou menos afetado por um juro muito alto. Fala um pouco do case de Localiza hoje, né? Por que vocês têm como uma das posições aqui do fundo? Bom, a Localiza é um case também que sofreu bastante pós-pandemia, né? Por conta de problema com venda de carros. Então, eles acabaram comprando bastante carro, né? Eles fizeram uma aquisição relevante da Unidas. E aí, quando chegou a hora de renovar essa frota, eles acabaram tendo problema para desovar todo esse volume de carros, né? E um dos problemas também é porque eles ficaram grandes para o mercado de seminovos, então eles acabaram ficando relevantes, mais de 10% do mercado de seminovos. E quando a gente olha para frente, a gente acha que eles vão ter um problema agora por conta desse benefício novo do IPI. No curto prazo, eventualmente eles vão ter que aumentar a depreciação ou fazer uma nova perda por conta de aumento de depreciação. Esse IPI pega principalmente os veículos de entrada, mas aí quando a gente faz as nossas contas, isso daí deve gerar um impacto de 500 a 1 bilhão de reais. Né?
E se pegar outros carros de outras classes, né, de classes mais altas, eventualmente esse impacto pode ser maior. Acho que tem um risco aqui também do carro chinês, né? Então, o que a gente tem visto no mundo como um todo é uma grande exportação de deflação da China, né, para todos os produtos industrializados, e aí o carro acaba não sendo diferente. E o problema é o seguinte, no mundo todo mundo já fechou para o carro chinês. Então, os Estados Unidos já fechou, a Europa já fechou, e a China, por conta do nosso presidente, da proximidade do nosso presidente, fez o Brasil o segundo maior mercado fora da China, né? Então, é o maior mercado fora da China de carro chinês é o Brasil. Então, isso daí acabou impactando, né, o preço de carros como um todo. Bom, e assim, uma dúvida só um pouco aqui em relação ao valuation, né? Assim, hoje Localiza tá valendo aí uns 40 bi, né? Uma pergunta mais assim no sentido de se tem margem de segurança suficiente num valuation que não me parece assim tão barato, né? A gente tá falando o quê? De um lucro, 18 vezes lucro, 15 vezes lucro? Na nossa conta, 10 vezes lucro, né? Assim, para ela voltar a crescer e conseguir ter sucesso em fazer toda essa renovação de frota, a gente acha que depende de um cenário de um juro mais baixo, né? Agora, se o juro continuar em 15, realmente vai ficar mais difícil para ela conseguir executar a renovação de frota sem você depreciar, acabar machucando o preço de mercado de seminovos como um todo. Boa. O pessoal aqui da produção fez cortes rápidos de 1 minuto, então bate bola aqui que você vai ter que pensar, usar toda a sua sagacidade para poder responder. Mas então vamos lá, tá preparado? Uma ação hoje que você ficaria tranquilo para os próximos 10 anos. Bom, a gente continua com GPS na carteira, a gente gosta bastante do management, né? A gente acha que é um management muito sério e que está focado em entregar resultado, é uma empresa feita para foco em resultado, então ele tem toda uma sala de controle em que ele sabe qual contrato está debaixo da água, qual contrato está acima da água e por quê, né? Então, a gente confia bastante no modo como eles tocam a empresa e também no modo como eles alocam capital. Então, é um mercado também com grande potencial de alocação de capital e grande potencial de crescimento. Muito bom. Qual empresa de e-commerce você não compraria nem a pau? Hoje em dia. Americanas, né? A gente acha que assim, o problema é que no caso de Americanas, eu não consigo dizer qual que é o diferencial da empresa, né? Parece assim, uma grande loja, ok, mas o que ela oferece de diferente, né? É tudo produto muito comoditizado, né? E como a gente sempre fala em e-commerce, né? Tudo que você for comoditizado, você acaba sendo disruptado pelo e-commerce, né? Então, quando a gente fala de eletrônicos, né? Foi disruptado, né? Não tem mais loja física. Fala de livro, mesma coisa, brinquedo, pet. Então, a gente acha que no caso de Americanas, eles continuam vendendo coisas que todo mundo vende e sem diferencial nenhum. Então, a gente acha que eles vão continuar sofrendo, além de continuarem muito endividados, né? Sim. Tem um gestor amigo nosso aqui, que eu não vou falar quem é, só para não queimar o filme dele, que ele fala que lojas Americanas é o camelô que emite nota. Muito bom. Que bancos você evita hoje, mesmo muito barato? Bom, a gente não investiria no Banco BMG, é um banco muito focado em aposentados e pensionistas, e a gente acha que ele vai ter um desafio ainda maior para a digitalização, porque esse cara ele consegue ter diferencial no atendimento desse tipo de população justamente porque não é digital, né? Então, como que você faz essa transição? E aí esse universo de consumidor, obviamente, é um universo que ele vai sumindo ao longo do tempo, né? Naturalmente. Então, é um banco que a gente não investiria. Última pergunta aqui, que setor da Bolsa você acha que está sendo mais injustiçado hoje pelo mercado? A gente acha que o setor de petróleo é um dos setores que são mais injustiçados, né? Apesar de ter um valuation muito elevado,
tem sempre essa preocupação do preço de petróleo por conta de aumento de produção. Muito descontado, você fala. Um valuation muito descontado. É isso. Um valuation bem atrativo por conta do temor, né, de aumento de produção, seja por conta da OPEC, seja de outros países, inclusive Brasil, e também o Trump, ele é muito vocal em falar que quer estimular a produção de petróleo. Então, a gente acha que é um setor que hoje o mercado acha que tem muito risco. Mas a gente acha que, por outro lado, também o risco geopolítico acaba sendo bom, né? Sendo positivo para o setor como um todo. E aí a posição principal aí de vocês é PetroRio, né? Então essa é a principal. Gostei porque também é uma posição que a gente gosta. Cara, queria te agradecer aí pelo tempo, por sempre a disponibilidade, também deixar aí os minutos finais para você falar um pouco aí. Hoje o William faz a gestão de vários dos produtos lá da Quest, explicar um pouco de como funciona a gestão da casa, da tua equipe, quais são os produtos hoje que você está à frente. Não, obrigado aí, Bre, eu que agradeço aí pelo convite, é sempre um prazer estar aqui. Bom, acho que se vocês tiverem qualquer dúvida ou quiserem acessar a gente está disponível em qualquer rede social e nosso site e sempre muito acessível. Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Nosso programa vai ao ar a cada 15 dias, aqui terça-feira, 5 da tarde. Não deixe também de ouvir no Spotify e deixe seu like aqui no final. Beleza? Um abraço e até a próxima.